Olá, nosso TCC Jogos como Metodologia de Ensino e Aprendizagem de Matemática em um cenário de afastamento social basicamente está dividido em três partes: introdução, desenvolvimento e considerações finais. Na introdução, detalhamos nossos objetivos, justificamos por que escolhemos esse tema e apresentamos a metodologia utilizada. O desenvolvimento está dividido em três partes. No referencial teórico, também dividido em três partes, descrevemos brevemente o atual cenário de afastamento social, o EAD, ensino à distância, e a relação entre jogos e informática. Nesse último item, mostramos as plataformas de jogos online educativos. As outras partes do desenvolvimento são os resultados obtidos e a análise de resultados. Em resultados obtidos são mostradas as análises de 10 jogos da plataforma WordWall. Em análise dos resultados, as características dos 10 jogos são analisadas através de uma tabela comparativa. Nossas conclusões estão em considerações finais. Por último, apresentamos a bibliografia utilizada. Mas nesse vídeo faremos uma apresentação bem mais sucinta. Olá, meu nome é Edson Luiz Fogo. Sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E o tema do nosso trabalho de conclusão de curso é Jogos como metodologia de ensino e aprendizagem de matemática em um cenário de afastamento social. O objetivo principal do nosso trabalho é identificar e analisar um acervo de jogos online da plataforma WordWall que seja adequado ao ensino de matemática no nono ano do ensino fundamental. A WordWall é uma plataforma que permite a criação e compartilhamento de jogos educativos para qualquer disciplina ou nível de ensino em qualquer computador, tablet ou telefone celular com conexão com a internet. Para fazer isso, analisamos as diretrizes da BNCC para o ensino de matemática no nono ano do ensino fundamental. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Descrevemos alguns aspectos da utilização de jogos no ensino de matemática e também identificamos outras plataformas online de jogos educativos. Escolhemos esse tema porque a utilização dos jogos no ensino de matemática é uma possibilidade de trabalho reconhecida como válida pelos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. E além disso, o cenário de pandemia, afastamento social e ascensão do ensino à distância confirmou a necessidade de aderir a novos métodos que possam estimular o aprendizado. Agora o Juvenal vai falar sobre a metodologia utilizada. Olá, meu nome é Juvenal dos Santos Cunha, também sou integrante do grupo que elaborou esse trabalho. Tenho a acrescentar que a nossa análise dos jogos da plataforma WordWall tem uma abordagem qualitativa. Nós realizamos uma revisão bibliográfica na base de dados Cielo e através do mecanismo de busca escolar Google. Após essa revisão bibliográfica, foram descritos os aspectos introdutórios do estudo: o cenário de pandemia e afastamento social, a BNCC e os aspectos metodológicos envolvidos na utilização de jogos no ensino de matemática. Consultando a BNCC, verificamos que o conteúdo a ser estudado pelos alunos de matemática do nono ano do ensino fundamental está dividido em 5 unidades temáticas, de onde extraímos os termos para pesquisar e coletar os jogos da plataforma WordWall. Os termos utilizados são, entre outros, potência, juros simples, notação científica, funções e equações do segundo grau. Foram escolhidos um total de 10 jogos para serem analisados. A descrição e análise desses jogos apresenta conteúdo, categorização, objetivos, regras e análise didática
sobre as potencialidades para o ensino de matemática. Agora vamos mostrar uma reprodução, uma imagem que reproduz a perseguição ao labirinto, um dos jogos que analisamos. E em seguida, o Wilson mostrará suas características. Olá, meu nome é Wilson da Silva. Sou o último integrante deste grupo. Dando sequência aqui na nossa apresentação, falarei sobre o jogo Perseguição ao Labirinto, que é inspirado no antigo jogo Pac-Man, conforme vocês verificaram na figura que acabamos de mostrar. Uma pergunta é realizada e existem várias respostas escondidas pelo labirinto, sendo somente uma a verdadeira. O aluno deve conduzir a figura que aparece no centro do jogo até a resposta certa, e ao mesmo tempo fugir dos inimigos que a perseguem pelo caminho. Caso seja capturado, perde uma vida. Caso consiga vencer os obstáculos e encontrar a resposta correta, aparece outra pergunta e o jogo continua. Há também um cronômetro que mostra o tempo gasto pelo aluno caso ele chegue ao final do jogo. Ao final, existe uma tabela de classificação em que coloca em primeiro lugar aquele que realizar o jogo em menor tempo. Neste jogo é trabalhado o Teorema de Pitágoras. Após realizar os 10 jogos da plataforma WorldWall, colocamos os resultados obtidos numa tabela comparativa que iremos reproduzir agora. Nessa tabela que acabamos de reproduzir, são mostrados o conteúdo abordado por cada jogo e algumas outras características. Por exemplo, todos os jogos foram classificados como jogos de treinamento, porque eles não exigem a busca de novos conhecimentos, não apresentam níveis de dificuldades ou trazem situações problemas mais complexas. E não há necessidade de formular estratégias ou hipóteses para serem jogados. Na maioria das vezes, o que se vê são problemas onde o conteúdo abordado é repetido diversas vezes. Outra característica é a utilização de um cronômetro nos jogos, marcando o tempo para a resolução de problemas, que é um dos itens utilizados para ranquear os diversos participantes de cada jogo. O uso de cronômetro inevitavelmente gera uma pressão para resolver os problemas mais rapidamente possível. E isto é um procedimento de ensino, no mínimo, discutível. Agora o Juvenal e o Wilson vão fazer as considerações finais. Acrescento que o cenário de pandemia e afastamento social resultaram numa conjuntura em que a utilização de jogos online são alternativas aparentemente viáveis de ensino e aprendizagem. Tanto que os principais vídeos sobre a plataforma WorldWall existente no YouTube foram criados após o início da pandemia e são tutoriais ensinando professores a criar seus próprios jogos educativos. Constatamos que os jogos da WorldWall devem utilizar de maneira repetitiva várias vezes o mesmo tipo de conhecimento matemático, generalizando-o para aumentar a familiarização com o assunto, o que os leva a serem classificados como jogos de treinamento. Por esse ponto de vista, consideramos que os jogos da plataforma WorldWall são apenas instrumentos de transmissão de conteúdo,
que reeditam antigas formas de ensino e não priorizam o pensamento criativo. Por outro lado, a plataforma tem alguns atrativos como design colorido e interfaces amigáveis, fatores que normalmente agradam usuários de qualquer recurso tecnológico. E também a possibilidade de que a interação com os jogos da plataforma entusiasme os alunos usuários durante as aulas. Esses fatores, mesmo sendo úteis no processo de aprendizagem, de certa forma confirmam que essa plataforma de jogos online ainda não conseguiu ultrapassar a fronteira do entretenimento para tornar-se um instrumento de ensino. Com base nessa análise, conclui-se que o uso de jogos online da plataforma Worldwall não é adequado para processos de ensino e aprendizagem, mas seria interessante propor para trabalhos futuros a realização de uma pesquisa quantitativa que medisse o desempenho de alunos usuários e não usuários. Muito obrigado. Queremos deixar um agradecimento muito especial à nossa orientadora Mariana Lima, que seguiu com a gente nessa trajetória, compartilhando seu conhecimento e sua experiência, sempre com muita paciência e bom humor. Agradecemos também a todos os professores da Univesp, que nos acompanharam durante o curso de licenciatura de matemática. Obrigado.